E o Senhor tem trazido a vida da irmã Vilma, que está aqui. Ela não abriu a boca, mas eu vou testemunhar por ela. A irmã Vilma passou também por um momento extremamente difícil com um problema cardíaco. E nós tivemos as Déboras em oração e hoje ela está aqui conosco. Amém? Assim, Deus tem feito grandes coisas por nós. Eu gostaria que, se você tiver com a tua palavra aí, abrisse em 1 Samuel, capítulo 1. Você vai dizer, conheço essa história. Quero te dizer, conhece mesmo. Mas vamos ver o que Deus tem para nós hoje. Né? Nós vamos ver que a palavra que vai ser proferida é: por que Ana e não eu? Por que Ana e não eu? A palavra do Senhor em 1 Samuel diz assim: o nascimento de Samuel. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Subia este homem na sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Silo. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, dava porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse cerrado a mão. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a mão. Assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Silo. Ora, Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou muito e fez um voto dizendo: o Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deves um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela em orar perante o Senhor, ele prestou atenção à sua boca. Ana só falava no coração, e os lábios se moviam, mas não se ouviu a sua voz. Eli a teve, porém, embriagada, e lhe disse: até quando estavas tu embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial. Da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. Disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram ao Senhor, voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho. Chamou-o Samuel, dizendo: tenho pedido ao Senhor. Feche os teus olhos. Deus Santo, Pai amoroso, muito obrigado porque a tua palavra é verdadeira e fiel. Muito obrigado, Pai querido, porque o Senhor nos ensina poderosamente através dela. Pai, que a tua palavra venha agora, Senhor, pelo poder do nome e do sangue de Jesus, ser enxertada em cada um dos nossos corações e produzir, Senhor Deus, o fruto a que está destinado. Pai querido, em nome pelo sangue do Cordeiro, toda barreira e todo o coração aqui presente, caia por terra, em nome pelo sangue de Jesus. Que a tua presença e o teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar, e que teu Espírito Santo
Santo fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito bem. Quando nós lemos essa história, nós paramos para analisar diversos fatos. Primeiro deles, nós vamos ver o quê? Que existiu uma promessa feita a todo o povo de Israel quando saiu do Egito, dizendo o seguinte: entre ti não haverá mulher estéril. Amém? Aí alguém pode dizer assim: puxa vida, mas o que aconteceu então? Vamos procurar entender, amados. Vamos procurar entender o que aconteceu com essas mulheres. Nós começamos com Sara. Sim, Sara era estéril. Ela fez a besteira de entregar seu marido quê? Para outra mulher. Mas o Senhor tinha planos na vida dela. Eu quero te dizer, escuta bem. Aquela mulher que era estéril, assim como Ana estava estéril, não era estéril. Você vai dizer, como assim? O que Deus disse, Ele faz. Amém? E nós vemos que a palavra de Deus nos diz que Deus não é homem para que se arrependa. E tendo dito, o Senhor fará. Amém? Então o Senhor disse que entre o povo dele não haveria estéril. Então se há estéril alguma coisa, há. Sim ou não? Amém? E o que nós vemos? Vamos começar em cima disso. Alguém podia dizer assim: não, essa promessa foi para os judeus, não foi para nós. Opa, peraí. Primeira coisa, nós vemos que a palavra de Deus nos chama o quê? De zambujeiros enxertados na oliveira verdadeira. E a palavra de Deus fala que a promessa feita a Abraão, se nós estamos em Cristo, a promessa é para nós, é para você e é para mim. O teu problema pode não ser esterilidade, amados. Pode não ser esterilidade para você, meu amado. O seu problema pode ser algo que precisa ser vencido. E nós vamos ver que existe na palavra de Deus algumas coisas que nós precisamos entender melhor. Nós vamos ver o quê? O que acontece? Se nós observarmos, vamos entender. A palavra de Deus nos diz o quê? Que nasceu Isaac, sim? Estão acompanhando? Amém? E o que acontece? Isaac casou com Rebeca. Rebeca não tinha filhos. Mas o que aconteceu? Isaac orou, sabe quanto tempo? 20 anos. E Rebeca engravidou de gêmeos. Amém? Ok? Mas nós vamos ver que depois a história continua, né? A história da palavra de Deus nos leva de novo a buscar outras situações. Raquel e Lia, lembra? Raquel e Lia. Raquel era estéril, Lia tinha filhos. E a pergunta é: o que tinha no coração de Raquel, amados? O que tinha no coração de Raquel? Que por um tempo ela não engravidou, mas a promessa de Deus se cumpriu. Depois ela teve filhos. Amém? Mas você vai ver o quê? Que algo aconteceu ali que não permitiu que ela por um tempo estivesse grávida ou gerasse um filho. E nós vamos ver que existem outras situações que nós poderíamos relatar aqui. Mical, quem não lembra de Mical? A esposa de Davi. A palavra de Deus fala que tem um motivo. Ela se tornou estéril porque ela o quê? Menosprezou e riu-se do seu marido. Mas espera aí. Isabel estava velha e era estéril, gemia por um filho. Estava estéril, não era estéril, porque Deus cumpre a palavra dele, mesmo na velhice. Amém, amados? O que nós precisamos entender? Que muitas vezes, eu já tive a oportunidade de estar orando por mulheres, amadas, que pela sua palavra, pela palavra dela, deixaram de ter filhos.
eu não quero ter filhos nunca. Ela lançou uma sentença sobre a sua vida. Outras vezes, o que outra pessoa lança essa sentença sobre a vida dela. Mas nós vamos ver, a palavra de Deus diz assim: vestiu-se de maldição como um vestido. Vestiu-se de maldição como um vestido. Deixou de engravidar. Deixou que o ventre não gerasse. Nós vamos ver no que aqui existem situações, amados, em que, lembra sempre disso, Deus determinou que no meio do seu povo não haveria estéril. E nós vamos ver no que aqui, incrível. Você sabe o que quer dizer Ana? Ana quer dizer cheia de graça, graciosa. E sabe o que quer dizer Penina? Penina quer dizer preciosa como uma pérola. Que dupla! Concorda comigo? Que dupla fantástica! Ana e Penina, amados. Mas existia algo que Deus queria fazer. E eu quero dizer que Deus perscrutava. Como perscrutou Rebeca, como perscrutou Raquel, como perscrutou o coração de Isabel, como perscrutou o coração de Mical, também perscrutou o coração de Ana. Amém, amados? E o que nós vemos aqui? Se nós nos detemos a observar, nós vamos ver que a palavra de Deus diz assim, que Penina tinha com Eucana 10 filhos e filhas. Ou seja, eles estavam há pelo menos 20 anos juntos. Fazia 20 anos e Ana estava, ela mesma diz, amargurada de espírito. Ela falou para ele: eu estou amargurada. Amados, amargura, a palavra de Deus nos fala em Hebreus, que a falta de perdão gera amargura, e a amargura, ela alcança aqueles que estão ao nosso redor. Então veja bem, nós olhamos assim e nós pensamos, coitada de Ana, né? Eu quero te perguntar, quantas vezes você se sentiu coitado ou coitado? Escuta bem, eu estou te perguntando, quantas vezes você se sentiu coitado ou coitada? Coitada de mim. Ana vivia isso. Era fácil para o marido? Não, porque ela reclamava o tempo inteiro. Eu não tenho filhos. Ela reclamava, ela azedava a vida de todos aqueles que estavam ao seu redor. E Penina, a gente fala, maldosa. Maldosa Penina, igual a Raquel, né? Nos vem à mente também, Raquel, sim, comia. E ela diz, eu tenho filhos. Você não. Você, mas eu quero te dizer, meu amado, minha amada, que o problema de ambas era o mesmo. Está louca, minha irmã? Eu vou repetir de novo. O problema de ambas era o mesmo. Tanto de Penina quanto de Ana. Assim como de Lia e de Raquel. Aí você vai dizer, como assim? Vamos examinar. Vamos examinar. Amados, o que estava no coração de Ana? O que estava? Ela tinha um sentimento de autocomiseração, sim ou não? Coitada de mim! Sim? Um sentimento de autocomiseração. E ela espalhava isso para todo lado, em todo lugar. E Penina demonstrava um certo orgulho porque ela conseguia gerar. E Ana não. Mas eu quero te dizer que no coração de Penina existia uma dor que era a mesma dor que existia no coração de Lia lá atrás. Sabe o que tinha? Um sentimento de rejeição. No coração de Penina
meu marido prefere Ana, meu marido prefere Raquel, e eu estou desprezada. Sim ou não? Elas tinham esse mesmo sentimento. E por outro lado, nós vamos ver o que Ana tinha um sentido de autocomiseração consigo mesma. E que infernizava o marido. Infernizava todo mundo que está ao redor dela. Porque uma alma amargurada, amado, sai de baixo. É difícil você lidar. Sim ou não? Ok? Mas nós vamos ver que Deus viu isso. Quanto tempo Ana orou por um filho? Pelo menos 20 anos. A palavra de Deus não fala, mas ela orou pelo menos 20 anos. Vamos avaliar o que Deus sondou no coração de ambas. Porque Deus não trabalha só com Ana, Deus trabalha também com Penina. Deus não trabalhou só com Lia, mas Deus trabalhou também com Raquel. Deus trabalhou com Isabel. Amém? E nós vamos ver o quê? Porque Deus examina os nossos corações. E eu quero te dizer essa noite, Deus tem algo para falar na tua vida, como tem falado comigo nessa noite em nome de Jesus. O que o Senhor quer nos ensinar? Amados, presta atenção. Uma pessoa que é rejeitada, ela faz o quê? Concorda? Ela se recolhe. Uma pessoa que se sente rejeitada, ela se recolhe. E o que ela tenta fazer, amados? Ela faz de tudo para tentar agradar aquele que no qual ela é rejeitada. O que Lia fez? Lia o que? Pegou mandrágoras e chegou em Raquel e falou assim: eu estou comprando uma noite com o meu marido. Ela queria agradar o marido. Amados, e todas as vezes que isso acontece, é um perigo, é um engano diante da nossa porta e diante dos nossos olhos. Você vai dizer por quê? Sabe por quê, amados? A autocomiseração e a rejeição, tá? A rejeição vai dar lugar à autocomiseração, sim ou não? Sim? Nós vamos ver que vai dar lugar ao quê? A uma autocomiseração. E a autocomiseração, você vai ver que nada mais é do que orgulho. Orgulho. Sabe por quê? No fundo, a autocomiseração não aceita mudar a sua posição. Eu sou coitadinha mesmo. Não importa o sacrifício de Cristo. Ele já morreu por mim, pagou todos os meus pecados, já fez tudo por mim. Mas eu continuo sendo coitadinha. Porque eu não quero sair dessa posição. E tudo aquilo, amados, que é resistência, aquilo que Deus fez e aquilo que nós somos, nada mais é do que uma mentira. E se nós resistirmos, nós vamos ver que nós estamos debaixo do orgulho. Diga-se de passagem, onde nasceu o orgulho? Onde nasceu o orgulho? Com Satanás? Estamos juntos? Não foi com Satanás que aconteceu? O que ele fez? Ele quis ser igual a Deus ou maior do que Deus. Ele se orgulhou. E o que a palavra fala? Que a soberba precede a queda. Aconteceu com Satanás? Sim. E nós vamos ver, amados, que pela palavra de Deus, esse sentimento dentro de Ana impedia ela de ter filhos. Porque no fundo era um sentimento de orgulho. Ela queria se manter sendo amada pelo marido. Ela queria continuar o quê? Desculpa o termo, despicando a outra. Ela queria continuar. Por quê? Aquilo lhe dava um certo prazer, um certo orgulho de quem era. E Penina?
E Penina? Penina, por outro lado, amados, era o termo, parideira, né? Ela era parideira, né? Ela tinha filhos e tinha filhas. Mas ela não era amada pelo seu amor. Que sentimento que ela tinha? Rejeição. Rejeição, porque vai gerar o quê? Todas as vezes que uma pessoa é rejeitada, ela vai fazer tudo para agradar o outro. E aqui existe um grande perigo. Sabe por quê, amados? Massagear o nosso ego. Massageamos o nosso ego. Massageamos com a autocomiseração. Massageamos com aquela revolta dentro de nós. Massageamos o que? Com esses sentimentos adversos dentro de nós. Mas eu quero te dizer que não há nada que fique encoberto diante do Senhor. Deus foi lidar com o ano. Deus foi lidar com o ano. Amados, preste atenção. Nós não repreendemos o espírito de orgulho. Não existe isso. Porque faz parte do nosso eu, do nosso ego, do nosso caráter. Não adianta eu chegar aqui, sai! Não vai sair. O espírito de orgulho, amados, não sai. E eu vou te mostrar como sai. Nós temos a história da mulher contada por Cristo Jesus e que está nos evangelhos, a mulher Sírio-Fenícia, sim? Mulher Sírio-Fenícia era grega. Ela era grega, amados. E o grego naquela época estava na crista da onda. O grego naquela época era o povo sábio. Era o povo que tinha conhecimento. Era o povo que tinha uma história. E era um povo soberbo. Era um povo soberbo e altivo. E lá vai aquela mulher Sírio-Fenícia diante de Jesus. E ela chega e fala: Jesus, tem misericórdia da minha filha que está endemoniada. E eu já quero te dizer, o diabo tem muitas faces. Alguém vai dizer assim: ah, libertou aqui, mas se continua na mão do diabo, ele vai manifestar de outra forma. Sim? Então nós vamos ver, amados, que o que aconteceu? Aquela mulher vinha de uma linhagem de um povo soberbo, cheio de si e orgulhoso. Você pode dizer: não aconteceu nada com ela, mas quando acontece com um dos nossos filhos, dói muito mais do que se fosse nós. Sim? E aquela mulher chegou: Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia, liberta minha filha. E o que o Senhor faz? O Senhor fala: eu não vim para vocês, eu vim para os judeus. Não foi essa a resposta de Jesus? E o que ela falou assim? O que ela disse? Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Amadas, quando ela fez isso, quando ela disse isso, você se lembra qual foi a resposta de Jesus? Filha, a tua fé te salvou. A tua fé te fez o quê? Libertar a tua filha. Amados, só existe um jeito de quebrar o orgulho dentro de nós. E aí você vai. E o Senhor tem tratado muito comigo com relação a isso. Às vezes, amados, tá? É o que eu falo, eu costumo dizer para as Déboras quando eu ministro para elas. A gente, enquanto professor, é muito massageado. Nós somos muito massageados no nosso orgulho. Né? Recebemos homenagem, os alunos falam: nossa, professora, como você deu uma aula boa hoje. É isso, nossa. Teve um aluno que queria cronometrar quanto tempo eu levei para fazer uma biópsia. Eu falei: Jesus amado. Então são pequenas coisas assim, amados, que massageiam o nosso ego. E que nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus para quebrar em nós essas faces do orgulho.
Então nós temos muitas vezes orgulho em trazer uma boa palavra, um orgulho pelos nossos relacionamentos, orgulho pelos nossos filhos, orgulho pela oração feita. O orgulho precisa ser vencido. E só existe um jeito. Lá no seu quarto. Na humilhação. O único jeito, amados, que nós temos de vencer o orgulho é com humilhação. Você vai dizer, eu já me inclinei, já pedi perdão, já me inclinei. Presta atenção. Nossa carne e nosso eu grita. Nossa carne e nosso eu grita. Vamos ter que nos humilhar com frequência e sempre. Porque o orgulho vai tentar gritar dentro de você e de mim de novo. E nós vamos ver o que aconteceu com Ana. Vamos voltar aqui para Ana. O que ela fez? Ela foi primeiro chorar para o marido. Não quero comer, não quero beber. Né? Ele falou, eu não sou melhor do que 10 filhos. Ou seja, eu não te amo, isso não te basta. Você não quer comer nem beber? Ela foi para onde? Para a presença do Senhor. Talvez, amados, nesses 20 anos ou pouco mais, ela nunca tenha entrado na presença como ela entrou aquele dia. E eu quero te dizer que Deus sondou isso no coração dela. E a palavra de Deus nos fala que Eli olhou e ela falava como se balbuciando alguma coisa, não se ouvia o som. Mas o coração dela se humilhou profundamente diante do Senhor. Se humilhou. E eu fico imaginando, amados, Deus trabalhando dentro dela. E Deus dizendo, né? Deus dizendo assim, Ana, presta atenção. Olha o que teu orgulho fez com teu marido. Olha o que teu orgulho, você está olhando, achando que Penina é orgulhosa. Olha para dentro de você. Eu imagino Deus tratando, o poder de Deus tratando com o coração de Ana naquela circunstância. E ela chorava. E ela se humilhou profundamente. E é muito interessante, amados, que ela se humilhou na presença do seu pastor, né, do sacerdote. E tanto que ele falou, você bebeu? Ela falou, não, eu não bebi, eu não pus vinho na minha boca. Eu estou com o coração angustiado diante do Senhor. E por isso eu derramo a minha alma. E que ele falou? Então vai, e que o Deus de Israel te conceda a tua petição. Cura, amados. Cura. A cura trouxe e removeu a esterilidade da vida de Ana. A cura do orgulho naquele coração. E você vai dizer assim, demorou anos para Deus cuidar. Demorou. Sabe por quê? Deus só vai tratar quando nós dermos oportunidade ao Espírito de Deus para fazer isso em nós. Deus fez? Fez. Tanto fez que ela saiu dali com outro espírito. Ela entrou angustiada e ela saiu em paz. Comeu e bebeu. E foi embora para casa. Lembra Davi, né? Não lembra Davi? Quando pegou e Betsabá estava grávida e o neném morreu. Enquanto existia oportunidade da criança estar viva, ele jejuou, orou, se humilhou diante do Senhor. Mas quando a criança morreu, ele tomou um banho, ele se lavou e ele foi adorar ao Senhor, comer e beber. Amados, o que nós podemos entender
A promessa de Deus dada a Abraão é para nós também. E muitas vezes nós deixamos de receber o que Deus tem para nós por causa do nosso orgulho, porque nós não queremos mudar. Batemos o pé. Não queremos enxergar o que Deus quer fazer em nós. Mas eu quero te dar uma boa nova, uma boa notícia. Quando você entrar no seu quarto e você deixar o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e se humilhar diante do Senhor, o Senhor fará. E eu te pergunto nessa noite, que bênção que você precisa do Senhor. Ana precisava de um filho. Mas eu pergunto a você, qual é a bênção que você precisa? Eu tive filhos. Muitas de nós aqui temos filhos. Qual é a bênção que você precisa? Examina o teu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo. E como nos diz a palavra do Senhor Jesus nos orientando, entra no teu quarto e fechando a porta, olha ao Pai, que tudo vem. Presta atenção, que tudo vem. Interessante, não fala ouve, né? A palavra de Deus não fala que Deus ouve, fala Deus vê. O que Ele vai ver? O seu e o meu coração. O Senhor vai nos sondar, amados. E em nome de Jesus, o Senhor vai libertar. Não adianta sai. Isso é a humilhação que o Senhor quer de cada um de nós. Amém? Nós vamos estar orando. Que o Espírito Santo continue falando no seu coração. Que essa palavra venha estar na sua vida e naquilo que você deseja do Senhor. Tem gente que fala, nossa, oro, e nada muda. E nada muda. Às vezes, o que Deus está querendo é mudar-nos. Às vezes não sempre. Deus está querendo mudar-nos. Porque Deus quer dar a nós. O Senhor quer nos dar todas as suas promessas. Quem nos impede de receber somos nós mesmos. Muitas vezes. Por causa do orgulho. Amém? Vamos ficar de pé?